Agora, falando de uma coisa que já me deixou encucado anos atrás e talvez deixe você, é qual o melhor DAW. Eu vou falar mais de Ableton e Logic, mas eu comecei com Cubase lá atrás, depois eu fui para Nuendo, depois eu fui para Ableton, depois eu fui para Logic, acabei ancorando mais no Ableton e no Logic, depois eu fui para Pro Tools, não cheguei a ir para Pro Tools, mas precisei do Pro Tools, mas continuei mais entre Ableton e Logic. A comparação, para mim, é como se fosse assim, na época eu fazia muita comparação técnica, né? Qual o som de um, o som de outro, compressor. E aí, com o tempo, eu vi que os dois ficaram tão bons, né? São tão bons, que isso é até besteira. Então, é muito mais assim, olhar como instrumentos, como o violão, né? Então, você tem duas guitarras, dois violões, e cada um te inspira de um jeito, e é mais ou menos isso que importa no final, é se descobrir a sua relação com aquele instrumento, né? Com aquela ferramenta, e o que vai sair disso. Então esse é um fator importante. Outro fator importante, segundo fator importante que eu achei, é que assim, meus projetos começaram a ficar muito grandes. Então, principalmente fonograma, quando você vai fazer um remix, você vai fazer uma produção, você vai fazer um fonograma assim de música mesmo, não para trilha, para filme, que aí muitas vezes tem menos elementos, aí você não precisa tanto da gestão do projeto, né, ser mais sofisticada. Mas quando você faz assim uma música com muitos elementos, o Logic eu acho mais fácil de fazer essa gestão assim de 100, 200 tracks. Só a parte de bateria, de ritmo, tem 20 tracks, 30 tracks, 40 tracks. Isso no Logic eu tenho mais facilidade de organizar. Outra coisa também que eu tenho mais facilidade no Logic, essa coisa assim ser muito fácil de abrir e mexer na automação. No caso aqui, não tem nesse exemplo, não tem automação, mas eu acho que o detalhe, o ajuste fino da automação no Logic é muito... parece que é mais fino, né? Parece que é mais assim, você sente que você está colocando a mão e ajustando, e no Ableton, talvez assim eu não tenha a mesma familiaridade, a mesma prática, mas eu não sinto que é mesmo assim nível de controle. Mas para quem está acostumado a fazer do jeito do Ableton, né, que você faz aquele pontinho, aí arrasta, e do jeito que, com os comandos do Ableton, funciona tão bem quanto, né? Você tem músicas aí que fizeram muito sucesso nas duas plataformas, e então não é isso que define, né? Então, eu acho que essas duas coisas eu queria deixar como mais importante. Cuidado para não entrar nessa comparação de som, de compressor, de isso aqui os dois são incríveis, nenhum fica devendo nada para o outro, e é muito mais assim, você descobrir a sua relação, qual é o resultado da combinação sua, né, do que é único aí para você com esse instrumento, o que sai disso, né, e se dá a oportunidade, né, tendo essa oportunidade de testar e ver o que sai com uma ferramenta, ver o que sai com a outra, e a diferença para mim maior, menos do que som e compressor e plugin, que os dois têm seus encantos, é muito mais a questão da organização do projeto, que eu acho que para projetos grandes, ou que você precisa de muito ajuste fino, o Logic, eu sinto que isso funciona melhor para mim, e o Ableton, acho que como uma ferramenta, um grande sampler, né, de experimentação, você tacar áudios, tacar ideias, e aí de repente pegar o resultado dessas ideias e tacar no Logic. Eu gosto dessa dinâmica, assim, de às vezes ficar brincando no Ableton, joga uma coisa lá, fica brincando, e aí joga depois no Logic, e aí agora é para valer, fechar a música para valer. Eu gosto dessa combinação. Então, tá aí uma ideia para você.